Olá, seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo para estar conosco, bem-vinda nesse Café Conexão e Crescimento dessa terça-feira, bem gelada, uma primavera geladíssima, que a temperatura deve estar a sensação térmica agora uns 6 graus. 6 graus. 6 graus, né? Então é um momento muito bom também para tomar o nosso café juntos. Sejam todos bem-vindos então. Nós estamos falando no nosso café sobre levando ao máximo o nosso potencial. Vamos potencializar tudo que Deus colocou dentro de nós e hoje com certeza a gente vai aprender muito juntos, né? Vamos compartilhar aí, vai nesse aviãozinho, convida outras pessoas que podem estar conosco nesse momento para estarem também, amém? Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos, muito bom ter você aqui hoje conosco, né? Deus abençoe você, Deus abençoe nosso Brasil, Deus abençoe nossa nação. Amém. Estamos vivendo aí tempos de grandes decisões, né? Grandes momentos, mas Deus, Ele é maior, Ele está conosco, né? Amém. Guarda teu coração, guarda tua mente, tenho certeza que Deus está conduzindo a nossa nação, né? Então nós estamos falando nesse tema maravilhoso, todos nós temos um potencial, dons, talentos, habilidades, capacidades únicas, que Deus colocou dentro de nós. Deus nunca cria alguém sem colocar algo extraordinário e especial dentro dessa pessoa. Deus nunca faz a mesma coisa duas vezes. Por isso você é muito valioso, né? Então nós estamos falando como você levantar, quando você levar ao máximo, o que você pode fazer. E hoje nós vamos falar sobre barreiras que te impedem. Quais são as barreiras que te impedem de levar ao máximo? Então, quando você tem um desafio, na vida, quais são os obstáculos que você teve, que impediu você de realizar isso? Eu quero que você compartilhe conosco quais são. A pergunta certa é: o que está te impedindo agora de realizar seu sonho? Então, qual é o teu sonho, né? Isso, o que você quer na tua vida? A pergunta é: o que você quer da tua vida? E o que está te impedindo? De realizar isso? Você sabe que você pode, que você consegue, mas existe uma barreira. Na sua percepção, qual é? Ou quais são, né? Quais são? Na sua percepção. O que te impede? Quais são essas barreiras? O que está te bloqueando para você pegar e falar assim: eu vou abrir esse negócio, eu vou fazer essa faculdade, eu vou começar a empreender, eu vou fazer essa atividade nessa entidade social, na igreja, vou me tornar um líder, vou escrever um livro, vou pintar uma tela, né? É verdade. A pergunta que você tem que fazer é: o que me impede? Qual é o maior obstáculo? E enquanto você vai pensando, vamos fazer uma oração e vamos tomar o nosso café, que hoje, nessa terça-feira, dia 1º de novembro, Deus tem grandes coisas para nós. Amém. E para o nosso Brasil. Vamos Amém. lá. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por termos o privilégio de vivermos, de termos a vida nesse dia, de estarmos juntos. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos porque em todo tempo o Senhor cuida de nós e está conosco. Amém. E que esse tempo que nós vamos ter juntos, passar juntos aqui, seja esse tempo, sim, de aprendizado, de desenvolvimento, que vai nos levar realmente a romper com tudo aquilo que tem tentado nos impedir de extrair e de potencializar todo o dom e talento que o Senhor colocou dentro de nós. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos servir o nosso café e aí eu quero que vocês comecem então a compartilhar conosco, né? O que na sua percepção tem sido uma barreira para você potencializar todo o dom e talento ou realizar o sonho que você tanto deseja. Eu sei que você já realizou com certeza muitos sonhos, mas com certeza tem outros aí dentro do teu coração para realizar, né? Amém. Bom dia, Plantão Arena Jovem. Bom dia. Queridos, curta essa página do nosso irmão Lilico, Plantão Arena Jovem.
Ele tira todas as fotos da igreja. Você, com certeza que vai na igreja, vai ter uma foto bonita sua lá, tá? É verdade. Andréa Boeira, nossa querida Andréa Boeira, bom dia. Nosso querido pastor Eduardo Julianotti, querido. Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui conosco. Carol, querida Carol, Dona Irema, pastora Milka Julianotti, muito bom ter você também, pastora querida, Deus abençoe você. Amém. No nome de Jesus. Ronaldo Boeira, minha querida Dona Iracildes, hoje ela mandou a mensagem para nós e falou: bispo, não vou poder estar no Bate-Canal, não bate horário, porque eu vou estar lá no centro, mas ela deu uma entrada aqui, ó, a nossa querida irmã Teres, Dona Naíra Escopel, dá um abraço nesse maridão, seu Jacó. Nai, querida Levita Nai, Bom dia. Como é que tá o filhote, Nai? Como é que tá o filho? Estamos com saudade de vocês, viu? Querida Giza, Deus abençoe, muito bom ter você conosco, querido Cris, nosso fotógrafo, Fábio, Deus abençoe. Sara Vacaria, bom dia. Um abraço para vocês aí de Sara Vacaria, né? Nosso Hilário, nossa irmã Ruth, nossos diáconos que estão aí nesse trabalho lindo e maravilhoso. Éder, querido obreiro Éder, Dona Olímpia, querida Dalvana, um abraço para você. Deus abençoe vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui. Que bom. Café maravilhoso. Pastor Luiz, do Teu Reino, tá aqui conosco hoje também. Diego, bom dia. Bom dia. Os melhores. Obrigado, Diego. Nath S. Rodrigues. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre... levando ao máximo o seu potencial. Então nós vamos falar sobre algumas barreiras que nós enfrentamos. E aí, quais são? A que você identificou na sua vida? O que tá... A pergunta que eu faço para você é: o que está te impedindo? O que está te impedindo de realizar sonhos? Compartilhe conosco. Compartilha, vamos ver se você está conectado mesmo. O que é muito importante? Por que essa pergunta é importante ela servir de reflexão para nós? Porque se você não reconhecer o que você está enfrentando de impedimento para realizar seus sonhos, você não vai vencer. Porque você só vence ou supera aquilo que você reconhece. É como alguém que precisa de um tratamento, né? Ela nunca vai no médico se ela não reconhecer que ela precisa. E aí, ó, agora eu vou dar uma coisa, vou dar uma coisa importante para você agora, para a gente começar a aquecer aqui. Você sabe a diferença entre problema e causa? Qual é a diferença entre problema e causa? Se você não identificar o problema, como o André estava falando, e a causa do problema, não tem como você atacar isso. Vou te citar um exemplo. Às vezes a pessoa ela está atacando o problema errado. E o exemplo é, primeiro, problema precisa ser mensurado. O problema precisa ser identificado. Ele precisa ter algo real. O problema é algo real. O exemplo que eu quero para falar para você é sobre obesidade. Obesidade é um problema? Na verdade, a obesidade não é o problema. Lembre-se do que eu vou falar para você agora. O problema é quando você consegue mensurar. A obesidade ela é muito subjetiva. Então, o médico diz assim, olha, você está 40 quilos acima do peso. Qual é o teu problema? Não é obesidade, o teu problema é 40 quilos acima do peso. E isso faz toda a diferença. Porque identificar o problema é uma das coisas mais importantes que você precisa ter. Porque se você não identifica, você não combate as causas. E aí, você primeiro identificou o problema. Você primeiro identificou o que falta para você. O que está te bloqueando? Aí você vai perguntar por que eu tenho 40 quilos acima do peso. Quais são as causas? E aí você tem que identificar as causas. Isso daqui é uma regra, é um segredo. Porque quando você não tem isso, você não consegue combater.
Então o teu problema é 40 quilos acima do peso, mas para você vencer o problema, você não adianta atacar o problema, você tem que atacar as causas. E aí você tem que anotar num papel. Problema, 40 quilos acima do peso. Causas, aí você vai lá nas causas. Ponto número 1, sedentarismo, não gosto de academia. Ponto número 2, como fora de horário. Ponto número 3, causas. Como muito ansioso. Ponto número 4. Que mais? Como demais mesmo. Como Como além do necessário. Qual a ansiedade, né? Às vezes Já tá lá. problemas hormonais. Entendeu? Aí você vai colocando. Desregulação hormonal. E problemas emocionais. Né? Quando eu tô nervoso, eu vou lá e assalto a geladeira. Como? Eu desconto a minha raiva na pipoca e no chocolate. Né? Nesse tempo agora, falando um pouquinho aí do tempo que nós estamos vivendo aí, quando a gente vai assistir os debates, né? Assistimos a maioria dos debates para conhecer todas as propostas e ver. A gente assistia, tava comendo pipoca, né? Gente, a gente ficava assim, meu Deus, você come aquele negócio. E a ansiedade faz isso. Então, você identifica o problema, você identifica a causa. Agora, qual é a sua ação para destruir isso? Se você não... Aí você fala, bom, agora eu quero resolver o meu problema. O que eu faço, Edmilson? Eu vou combater as causas. Lembra, escute, eu vou te dar uma chave agora. Pega essa chave que é importantíssima. Importantíssimo isso. Foque no processo, porque o resultado ele vai surgir automaticamente. Escreva isso daí, vê. Eu quero saber se você pegou dentro disso daí que eu estou falando, para você saber se você está conectado conosco ou não. Dani Silva. Coloca aí para mim. E aqui deixa eu já compartilhar. Olha, Carol, peguei. Coloca aí, peguei, se você entendeu o que eu falei. Que é uma chave, viu, gente? Que é uma chave, que é o quê? Muito importante. Foque no processo que o resultado vai surgir. Amém. Se você entendeu o que é problema, quais são as causas, e que se você combater as causas, que são o processo, você vai alcançar e você vai conseguir alcançar o objetivo que você quer. Coloca aí, peguei. Vê quem colocou aí já, amor. Aqui já alguns já colocaram. A Aline colocou, a Giza colocou, Que Karina, bom, bom estão dia, entendendo. Karina, Ruth, Éder, peguei. Eu também tô pegando aqui. Olha só aqui, a Carol começou a compartilhar conosco, né? Ela falou, eu tenho muitos sonhos, propósitos, porém tenho dificuldade de organização e acabo me bloqueando. Opa, olha, interessante. Aí já tá surgindo. Então, eu quero que... O que acontece? Quem que falou aí? A Carol. Carol, teu problema não é a desorganização, ele é o final. O teu problema sempre precisa numerá-lo. Você precisa numerar o teu problema. Então, o que essa desorganização está gerando? Eu estou deixando minha casa bagunçada, ou minha vida está assim, em números. Em números. Todo problema precisa ser numerado. Porque você precisa identificar ele ao máximo. Então, o que essa desorganização, como eu posso mensurar, numerar essa desorganização? Então, eu deixo minha casa bagunçada, eu deixo para fazer algo. Minha agenda. O que eu tô fazendo, a minha agenda, todos os dias eu tenho um compromisso comigo de ir no cabeleireiro ou ir fazer uma unha e eu não faço. Eu acabo me desorganizando com isso. Então, eu não consigo ir, eu não consigo chegar no horário, o meu horário. E aí você precisa detalhar isso. Porque desorganização inclui muitas coisas, isso, né? O que você precisa fazer é tirar o genérico e pontuar.
E fazer essa pontuação. Isso, seja específica. E ela coloca assim, ó, dentro de vários momentos no dia, né? Ela falou assim que ela também quer abrir a célula, quero muito abrir, mas tenho medo de falhar. Olha só, então nós falamos sobre desorganização e o medo. E aí é a mesma coisa, medo do quê? Né? Ela falou medo de falhar. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas aí a gente quer ouvir vocês. Ó, a Carol falou, quero ouvir mais alguns de vocês, compartilhem conosco. Então, o que na sua percepção está te impedindo de levantar, né, maximizar, enfim, potencializar esse dom e talento? Você sabe que está aí dentro, que você pode realizar, mas quando você vai, a coisa não acontece. É isso. Né? Quando você fala, meu problema é o medo, você detalhou ele, que é o... eu não consigo abrir minha célula. Né? Medo. Então você, na verdade, o teu problema é não consigo abrir minha célula. Aí você vai descobrir as causas. Aí você vai colocar lá, medo de falhar. Né? Você vai pontuando. Vai escrevendo num papel quais são as causas deste medo. Insegurança, baixa estima, né? Uma visão errada de si mesma. Aí você vai colocando as causas, o porquê deste medo. Né? Experiências anteriores ruins. Exemplo, eu vi alguém acontecendo algo ruim com alguém e eu não quero que isso aconteça. E aí, para combater as causas, para que, se você focar no processo, nas causas, corrigir as causas, vencer as causas, você vai conseguir superar o medo. Aí o Ronaldo Boia está falando, muitas vezes eu fico na dúvida na tomada de decisões. Então, olha, Dúvida. Né? Dúvida para tomar as decisões. Vamos falar tudo sobre isso aí hoje, tá? Sobre dúvidas, medos, né? Algumas das distrações, né, que nos roubam, como por exemplo a Carol falou, essa questão da desorganização, né? Então, assim, identificando o problema, identificando a causa, então a gente pode combater. E aí vocês vão falando aqui conosco, mas nós vamos falar sobre um que é muito comum, mais comum na nossa vida do que a gente imagina, que é a questão do desânimo. Desânimo é uma grande barreira que impede de você potencializar o dom e o talento que você tem de realizar muitas coisas. Desânimo, por quê? O desânimo, ele vem por quê? Porque nós queremos dentro de um determinado tempo e nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, quando você vê um atleta vencendo uma corrida, quanto tempo demorou para ele vencer aquela corrida, para realizar aquilo? Ele não venceu na primeira vez que ele participou. Ele, com certeza, teve muitas perdas, mas chegou um dia que ele venceu. E aí ele teve que vencer o desânimo. Imagina, ele não ganha sempre, mas ele permaneceu até que ele conseguiu. Então vamos ver como vencer o desânimo, né? Então, você já foi trabalhar desanimado? Você já foi para algum compromisso seu desanimado? Mesmo assim você foi? Então vamos trazer coisas práticas na sua vida para que você consiga vencer o desânimo. Não sei se você é uma pessoa que está desanimada constantemente. Ponto número 1 que eu penso. Ponto número 1. O desânimo, ele não pode ser algo que perpetue. Você precisa encontrar as causas desse desânimo. Esse desânimo é uma falta de energia. Às vezes a pessoa está com um problema físico. É verdade. Deficiência de alguma vitamina. É verdade. Está faltando comer carboidrato. Nós temos hoje aí a pessoa... Quando você chega num lugar, você vê uma plateia meio desanimado, você pode ver, pergunta se eles comeram. Às vezes não comeram, a pessoa não comeu. Quando você não come, você fica desanimado. E você aí hoje, né, tem tanta dieta disso, dieta daquilo, jejum intermitente. E tudo isso é importante, bom. Mas às vezes a pessoa ela faz as coisas por conta própria. Então, às vezes o desânimo é uma coisa física. Às vezes está faltando
alimentação. Uma suplementação, é só cuidar comer. da alimentação, é isso aí. Comeu, olha, estava desanimado, né? Eu Já vejo aconteceu minhas você filhas, pegar né? um chocolate assim, né? Você pega e tá assim, eu tomo um café, você fala, olha só. Às vezes a pessoa está ali vivendo uma vida desanimada porque tá desregulado isso daí. Dentro da questão física, a falta de exercício físico não libera os hormônios que precisam ser liberados. Os hormônios da felicidade, da alegria, que te energiza. Escute algo que eu vou falar para vocês agora eu vou mexer com você. Acorda todo mundo agora, amor. Agora eu vou mexer com você. Vou falar sobre um estudo científico agora. A maioria das pessoas que têm sucesso, a maioria, elas têm uma atividade física constante. E isso daqui vai mexer, por quê? Porque as pessoas estão presas no sedentarismo. Normalmente, escute isso que eu vou falar para você. Você vai perceber que pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão desenvolvendo disciplina, que são disciplinados, pessoas que têm motivação, pessoas que têm ideias novas, criativas, elas têm uma coisa em comum. Todas elas praticam um exercício, um esporte constantemente. Não quer dizer que agora as pessoas só vão... Não, eu estou trazendo para você um ponto científico. Um estudo científico que mostra que as pessoas, elas têm uma maior tendência de ser mais disciplinado, de vencer o desânimo, de você vencer vários obstáculos que estão impedindo você de fluir o teu potencial, de maximizar ele, quando você começar a fazer um esporte, quando você começar a sair do sedentarismo. Então já falei, essa questão física é muito importante. É tão simples que eu observo o dia que você não estava tão animada, você falou, vou fazer uma caminhada, vou fazer um exercício. Você ficou muito mais feliz depois, né? Eu já vi muitas pessoas irem fazer um exercício, irem fazer uma caminhada triste, mas eu nunca vi nenhum deles voltar triste. É isso aí. Nenhum. A pessoa volta, como que eu precisava disso? Como a gente enfrenta tanta coisa, a vida de pastor é assim. Uma hora você está ali numa festa de aniversário celebrando. Daqui a pouco você está lá num velório. Né? Daqui a pouco você está celebrando a vitória de alguém que conquistou uma promoção que ele tinha. Numa outra hora você está chorando com alguém que perdeu o emprego. Então a nossa vida é uma vida que é um desafio. Precisa da capacidade de Deus. E a gente tem essa questão do exercício físico que é essencial para nós. Cada vez que eu vou, eu sinto que eu estou meio desanimado, né? Eu já tenho meu horário, assim, eu não tenho um horário fixo para ir na academia, mas deu um tempinho, eu vou lá, faço um exercício, corro, qualquer coisa, eu já volto menos raivoso, menos irado, já mais alegre, mais feliz. Às vezes o que a pessoa precisa é fazer um exercício físico. É verdade. A Carol tá com a gente falando daqui a pouco vai pro trabalho. Bom trabalho para você, tá? Querida. Deus abençoe. Bom dia, o Maico do Dom 10 está conosco. O Maico tem uma bike, gosta de fazer exercício, gosta de fazer... Isso daí deve ser a válvula de escape do Maico. Sandra Cristaldo, querida, um grande abraço lá de Campo Grande, Sandra, né? precisamos marcar a nossa experiência aí com o teu produto, né? Amém. Ela trabalha com purificador de água e nós vamos marcar aí, tá? A Aline, né, tá falando assim, olha, eu sonho em casar e servir na igreja. Aleluia, que bênção, maravilha. né? Você vai casar. Ela falou assim, ó. E você vai servir na igreja com alegria em nome de Jesus. Ela falou, o que me impede hoje é a falta de tempo de resolver tudo. Porque eu tenho toda uma burocracia para pedir documento lá no Nordeste, né? E aí a desorganização muitas vezes está me impedindo. Olha aí, por isso que é importante descer no detalhe, né? O que está acontecendo? É falta de tempo? Com certeza não é falta de tempo, é questão de organização mesmo. E aí pontuar, o mesmo exemplo que Edmilson deu ali para Carol. Né? Posso dar uma dica para vocês? Vou dar uma dica para vocês que tá com a vida desorganizada, com as prioridades invertidas.
tudo bagunçado. Você não tem tempo. Você não tem tempo. O problema não é o tempo. Tem gente que fala assim, eu queria que o dia tivesse umas 5 horas a mais. Não, não é essa a questão, né? Não. Pensa aqui, tem uma caneca aqui. Essa daqui é a tua vida. Essa caneca é a tua vida. Se você encher a sua vida de coisas, se você encher essa caneca de coisas, coloca pedrinhas, coloca arroz, coloca feijão, coloca um monte de coisa aqui. Aí depois você fala assim, eu quero colocar mais uma coisa aqui dentro. Não cabe. Mas essa coisa que eu quero colocar é muito importante. Eu quero colocar café, eu quero tomar café. Isso é a coisa mais importante da minha vida. O que você tem que fazer? Primeira coisa que você faz na tua vida, quando a tua vida está desorganizada e você não tem tempo, pega essa caneca e esvazia ela. Esvazia ela. Tira tudo. Tira tudo. Como que eu faço isso? Entra no teu quarto e fala, agora eu vou tirar tudo do meu coração. Tira tudo. Tira tudo. Esvazia a sua agenda. Esvazia a sua agenda. E aí você vai começar a enchê-la de novo. Só que a primeira coisa que você coloca é a coisa mais importante da tua vida hoje. Aí eu vou colocar agora. Qual a minha prioridade? A minha maior prioridade. Eu coloco ela em primeiro lugar. Qual a coisa mais importante da minha vida hoje? Preciso acertar essa questão do meu casamento. Então vou esvaziar tudo que eu tenho que esvaziar. Eu vou deixar de viajar, vou deixar de ir em cinema, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de gastar naquilo. O meu foco hoje é esse. Aí você coloca outra coisa, aí você fala, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isso. Aí o que couber depois entra. Mas você colocou aquela prioridade. Pensa numa casa, esvazia a sua casa. Você comprou uma mesa maravilhosa e ela não cabe. Esvazia a tua casa e coloca a tua mesa em primeiro lugar. Aí depois você vai colocando as outras coisas. Porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir fazer. Tá? Isso daqui é para tudo na vida. Chega um momento que você precisa esvaziar e começar a colocar o que é importante para você. O que não coube, fica para fora. Ela está falando aqui, né? Estou tirando muitas coisas desnecessárias que não merecem minha ocupação. Minhas células e minha pastora me ajudam muito. Até dezembro o casório sai. Amém. Glória a Deus. Olha aqui o Diego está falando, né? Que uma das coisas que ele enfrenta, né? Que ele combate é a questão da procrastinação, né? A gente vai falar um pouquinho Diego, sobre nós vamos isso. falar sobre isso daí. E ele está falando que ele começou um acompanhamento lá dentro da imersão do metamorfose, está sendo tratado, trabalhado isso, e ele está aprendendo a lidar. Olha aí que bênção, né? Muito bom, viu, Diego? A Dani Fukumoto está aqui conosco. Bom dia, Dani. Um abraço para você. Ela colocou assim, olha, eu já venci o medo, a vergonha e as lutas dentro, né, que me paralisavam. Porém, agora eu preciso vencer uma luta espiritual para realizar o que Deus colocou em meu coração. E isso é uma barreira também, a questão espiritual, que às vezes as pessoas não percebem. É verdade. E isso eu já falei no culto de quarta-feira, que é o culto de quebra de maldição e libertação. Se você não faz campanha, você está perdendo de evoluir o teu potencial. Por quê? Porque você pode fazer tudo natural. Mas se tiver um bloqueio espiritual, você não vence uma arma espiritual com um combate natural. Tem que ter um combate espiritual. Jesus, a primeira coisa que ele fez depois que foi batizado com 30 anos, antes de sair para o seu ministério, foi confrontar Satanás. Jesus, depois que saiu do deserto, que confrontou a Satanás, a primeira coisa, o primeiro dia que ele pregou na igreja, na sinagoga, ele expulsou demônios. Ele viveu expulsando demônios. Existem coisas que o maligno sabe que existe dentro de você, extraordinária, e ele não quer que flua. E você precisa romper isso. E aí é guerra espiritual, é oração, clamor, e você precisa fazer, se posicionar. E eu te ensino isso nas quartas-feiras, quebra de maldição e libertação. E você vai vencer, viu, Dani? Isso que é importante, é você reconhecer, identificar aquela questão do problema. Identificou, isso. E aí agora você vai combater isso, fazendo jejum, oração, campanha, né?
e resistindo o mal. Aí Aqui. tem toda a estratégia, né? O pastor Luiz está falando assim, ó, o Muay Thai é uma terapia para ele. Muito bom, né? É isso. É o exercício, né? Quantos hormônios Vai aí, para né? Muay Thai, vai para Libera. bicicleta. Agora, uma outra coisa importante que eu acho bem bacana para você vencer o desânimo, além, você olhou o físico, alimentação, faz exercício. Bispo, eu fiz tudo, eu fiz isso, tá? Agora, você tem que se envolver em um grupo que tem o mesmo objetivo. Escreva isso daí. Como que eu venço o desânimo? Você precisa... Veja, às vezes a gente fala muito isso, mas não usa na prática. O teu desânimo tem muito a ver com conflitos de objetivos. Conflitos de objetivos com aqueles relacionamentos que você tem. Você tem que ser amigo. A gente tem amigos que não têm o mesmo objetivo. Amém. São meus amigos, mas eles são amigos que um pouquinho... Eles estão lá no lugar deles, eu estou no meu. Nós temos amizades e momentos, né? Em alguns momentos nós temos relacionamentos com pessoas que não têm o mesmo objetivo, mas na nossa vida diária eu preciso andar com pessoas que estão fluindo no mesmo objetivo, porque existe uma coisa que é a energia do grupo. A energia do grupo. Essa energia do grupo é muito importante. Por que nós, aqui nesse Café Conexão e Crescimento, aqui nós temos uma energia, apesar de nós estarmos via internet, mas existe uma energia agora com essas pessoas que nós estamos conversando. Todo mundo que está aqui tem um objetivo, que é o quê? Crescer. Amém. Você quer crescer. Você não está aqui por nada. Nós estamos aqui e existe uma energia aqui. Nós queremos crescer. Eu quero crescer, eu quero que você cresça. Nós queremos nos conectar, conhecer você, né? Estar perto e tomar um cafezinho que dá aquela energia para nós. Né? Então, você precisa entrar num grupo que tem o mesmo objetivo. Então, um grupo de emagrecimento, um grupo de pessoas, a Carol colocou, quero abrir uma célula. Você precisa entrar num grupo de pessoas que estão envolvidas com células, que querem células, que querem, né? Então se envolva com essas pessoas cada vez mais. Se envolva, aprofunda, relacione com essas pessoas, conviva com elas, almoce, jante, compartilhe. Quanto mais você passar tempo juntos, mais você fica energizado com isso. É como a pessoa que quer vencer um problema de vício. Então ele entra num grupo que todos têm o mesmo objetivo. Então você vence o desânimo participando de grupos que te ajudam, que estão energizados na mesma direção. Tá? De trabalho. Você está num trabalho, você se sente desanimado, começa a evitar pessoas desanimadas. Começa a sair de perto. A energia vai ser bem ruim. Começa a sair de perto de empresário. Você é empresário, sai de perto de outros empresários que estão só desanimados. Só fala coisa ruim. Só reclama, visão pessimista. Sai de perto deles. Entre com relacionamento com gente animada, com gente vencedora. Vamos pro próximo? Vamos. Deixa eu só falar bom dia aqui, Margarida. Bom dia, Margarida. Deus abençoe. Bom dia, guerreira vencedora. Teve a festa de aniversário da tua loja. 28 anos. Parabéns. Né? 28 anos não é para qualquer um não, hein? Não. Tem história, 28 anos de uma empresa? 28 anos aí empreendendo. Parabéns, você é uma guerreira. Superando os desafios, né, Margarida? Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Vamos falar sobre o medo? Falamos sobre Alguns desânimo. já falaram aqui, né? Agora vamos falar sobre o medo, que é uma Como grande barreira. Como que eu faço para vencer o medo? Não é fugindo dele. O que é, então? Você tem que enfrentar. Né? Então, por exemplo, uma coisa simples, né? A maioria de nós aí dirigimos. A gente sabe do risco no trânsito, na estrada. A gente sabe do risco. Existe o risco. Nós temos seguro do nosso carro, a maioria de nós, né? Ou deveríamos ter. Mas apesar do risco, isso nos impede de pegar um carro e dirigir até onde a gente precisa chegar? Não. Você pega o carro e vai, mas sabendo que tem o risco. Então, nós precisamos enfrentar esse medo. Mas qual é o medo? E aí é a questão, tá? O problema não é o medo. Nós precisamos mensurar. Medo do quê? Medo de falhar, que nem, né? Já colocaram aí. Medo de não conseguir. Vou bater o carro. Vai bater o carro. Pode bater o carro. Mas... Pode ter um acidente. A minha célula pode fechar. As pessoas podem não ir na minha célula. Então eu vou detalhando. Agora, tem uma chave bem importante aqui. Vou te dar uma técnica agora
para você vencer o medo. Sabe o que eu faço quando eu tenho medo? Eu penso na pior coisa que pode acontecer. Qual é o pior que pode acontecer com essa situação? E como eu faria para lidar com isso? Qual é o pior? Minha célula, eu vou abrir minha célula. Minha célula, eu tenho medo de fracassar. Vamos colocar que eu fracassei, que ninguém foi na minha célula. O que eu vou fazer? Vou continuar? Vou desistir? Vou parar? E aí eu já me preparo, psicologicamente, emocionalmente, para o pior. Porque não vai acontecer o pior. Você está preparado. O ladrão só entra na casa de quem não está preparado. É isso aí. Tem uma casa lá que está, né, toda preparada, com fechadura, e a outra que está porta aberta, não tem nada. O ladrão vai entrar no mais fácil. O ladrão, ele não vem. E aí você se preparou, falou, bom, eu quero tirar uma carteira. Minha filha, 18 anos de idade, Vitória. Já. O negócio está evoluindo, a barba está ficando branca. Né? Bom dia, dona Clélia, conectou aqui conosco. Querida. Um abraço, viu? E aí, eu já estou me preparando. Já vai tirar a carteira de habilitação. Né? Já está fazendo os cursos, já está lá aprendendo. Né? E vai. E tá caminhando. E tem os medos. Mas o que pode acontecer? Se acontecer isso, não é o fim do mundo. Considerar as possibilidades. Não é né? o fim do mundo. Bater o carro não é o fim do mundo. Isso acontece. Acontece com todo mundo. Bater o carro, né? Então eu vou fazer um seguro, né? Lógico, vou com cuidado, né? Vou com cuidado. Mas se acontecer, paciência. Eu já estou preparado. É você imaginar o pior cenário. E é você trabalhar o teu coração. Falar, olha, eu vou vencer isso daqui. O pior cenário não vai acontecer. Lembrei de uma situação que eu vivi, né, recentemente. Essa questão medo de falhar, medo de errar, é um desafio realmente que a gente tem. Então, eu estou trabalhando isso no meu coração. Deus me ajuda muito, porque essa questão do perfeccionismo, de não falhar, medo de errar. E aí, esse tempo atrás, aconteceu um episódio, né? Eu fui dar uma ré perto da escola das minhas filhas e tinha sabe aquelas placas que tem uma barrinha bem fininha, estreita? Ela estava no ponto cego e eu não vi. Realmente, eu normalmente não parava ali. E eu estava quase parada, dei uma ré bem devagarzinho. Aí deu aquela encostadinha no carro. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu fui falar com meu marido, parecia que o mundo tinha acabado. Eu pensei que tinha acabado com o carro. Do jeito que ela falou, eu falei, destruiu o carro, acabou com tudo. Mas é aquela coisa. Bateu, medo, deu perca total. Puxa, eu errei, eu falhei, aquela coisa que ele falou, aconteceu, o carro tem seguro. E não era nada, mas parecia que o mundo tinha acabado. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com algumas coisas porque é medo de falhar. Não, eu tenho que acertar, tá não posso tudo errar, perfeito, tá tudo né? perfeito. Não existe isso, gente. E assim, e foi libertador para mim depois disso, lidar com isso. Porque a gente errou, levanta e continua. É que nem ele tá falando, considera as piores possibilidades, mas elas não vão acontecer. E aí você vai estar preparado para lidar com aquilo, porque pode acontecer, gente, no trânsito. Ninguém tá isento, pode acontecer. E aí? Olha, vamos resolver, graças a Deus, né? Ninguém morreu, mas assim... Eu vou começar uma célula, não deu certo, eu vou trabalhando isso, continuo, vou perseverando. Eu tenho um negócio, vou abrir, quebrou, faliu, eu vou recomeçar. É isso aí. Eu já trabalho com isso daí dentro do meu coração. Né? Eu já estou preparado emocionalmente. Eu não vou ficar paralisado. Uma outra coisa importante aqui. Quero te dar o terceiro método para que você... São métodos para que você vença o medo. Então, enfrente, se prepare. Né? Prepare-se, pense, né? O que pode acontecer de pior e se prepare para isso. Terceiro, saia da zona do pensamento. Saia do território do pensamento. O que é isso? Quando
Vou te falar uma coisa aqui. O que eu faço para vencer até a procrastinação em muitas coisas da minha vida? Eu não entro no território do pensamento. Tem que fazer, eu vou lá e faço. Eu não fico pensando. Vou te citar um exemplo. Nós temos oração segundas e quintas na igreja, 6 horas da manhã. Gente, a gente não acorda feliz da vida. Ah, que alegria, vamos lá. Você dormiu tarde, às vezes dorme tarde, a gente procura dormir mais cedo, mas nem sempre a gente consegue. Vai dormir tarde, acorda cansado, né? E aí o que acontecia? Antigamente eu marcava para ir na oração e não conseguia ir. Por quê? Porque eu entrava no território do pensamento e ficava pensando, meu Deus, estou cansado. Meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Meu Deus, eu vou ficar só mais 5 minutinhos na cama. Meu Deus, eu vou ficar mais 6 minutos na minha cama. Eu não penso mais. Não penso. Acordou? Eu não começo a pensar no que eu tenho que fazer no meu dia. Não, eu pego e levanto. Vou e faço o que tem que fazer. Então, para você vencer o medo, aqui tem uma coisa tremenda. Escuta isso que eu vou falar agora para você. Gente muito inteligente, ele tem dificuldade de alcançar o que ele deseja no coração. E eu vou te explicar por quê. Por quê? Uma pessoa que é muito inteligente, ele começa a fazer um monte de possibilidades. Uma pessoa que é muito inteligente não consegue, é difícil de casar, tem dificuldade de casar. Verdade. A pessoa que ele fica pensando assim, não, a possibilidade é daqui, e ele começa a pensar demais, e a vida, querido, ela é assim. A vida é como uma fila que está passando na catraca. Sabe aquela fila de metrô, fila que você vai entrar, a catraca gira, a fila anda e o muito inteligente vai ficando para trás. Por quê? Porque a pessoa pensa demais. Ela pensa demais em muitas possibilidades. Ah, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo outro, eu podia fazer aquilo outro, eu podia fazer aquilo. E aí a pessoa fica enrolando. Ele fica no podia. E ele vai passando o tempo. E aí chega um tempo na vida que você não escolhe mais. Você tem que aproveitar um tempo que você escolhe. Tem um tempo que você pode escolher com quem você vai casar. Tem um tempo que acabou a escolha. Agora você é escolhido. Então aproveita o tempo, você que é jovem, aproveita o tempo que você pode escolher. Porque chega um tempo que você não escolhe mais não. Você vai ser escolhido, se alguém te escolher. Então abraça, pare de ficar pensando, a vida... Minha avó já dizia, quem muito pensa não casa. É isso daí. Mas aí, Raquel, não é só para o casamento, isso daí é para tudo na vida. Eu fico pensando nisso, e tem milhões de possibilidades na vida. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Você não encontra. Não existe pessoa perfeita. Você vai encontrar uma pessoa que tem algumas coisas importantes dentro das suas escolhas. Isso aí. Respeito, amor, trabalho, dedicação. Não sei o que é importante para você. Servir a Deus, nós fizemos uma escolha em cima de padrões importantes. E na vida é assim. Se você for ficar olhando e jogando em planilha de Excel, jogando em possibilidades, comparações, e você ficar a vida inteira, você não sai do lugar. Olha aqui, a Raquel também está compartilhando, né, que ela não se considera uma pessoa medrosa, né? Ao contrário, ela gosta de desafios. Ela falou que um dos bloqueios, muitas vezes, para ela é difícil lidar, que paralisa, são as críticas contrárias, né? Então ela tem que lidar com essa questão das críticas. A Clodomira está falando, o medo para mim foi um grande Golias, mas quando eu decidi enfrentar, né, ela venceu. É isso aí, é enfrentar. Vamos pro terceiro, já falamos. Deixa eu falar só da Karina. A Karina tá falando sobre a célula. Ela falou, olha, eu comecei, ela falou, sei lá quantas células eu comecei e não deu certo. E agora tá ficando top. Não desistiu, né? É isso aí. Não pode ter medo de falhar, porque a pessoa que tem medo, ela paralisa, ela não realiza nada, né?
Então é questão que nem o carro, vai parar de dirigir? Não, vai considerar, vai ter cuidado, mas vai pegar o carro, vai pegar, enfim, lá o que for preciso e vai chegar no destino que você precisa. Terceiro bloqueio. Procrastinação. O Diego falou aí pra nós, bispo, Edmilson, André. Tô trabalhando na né? procrastinação. Vamos te dar chaves para vencer a procrastinação? Vamos lá? Vamos. Quais são as chaves para vencer procrastinação? Primeira delas. Vamos trabalhar na primeira. Por que as pessoas deixam para depois? Porque elas não têm segurança no que elas vão fazer. Então, na verdade, o problema não é a procrastinação, é o resultado final. O problema é a falta de conhecimento do que ela vai fazer. Ela não tem conhecimento. Ela não tem um método. Ela tem que ter um método. Ela tem que ter... O que é um método? Passo a passo. Quando uma pessoa tem problema de procrastinação, ela tem que aprender a fazer, a dividir, a quebrar o objetivo, fatiar a meta, o que ele quer em vários pontos. Em vários. Então, quem tem problema de procrastinação, primeira coisa que ele tem que fazer na vida, primeira coisa, é buscar um conhecimento profundo do que ele quer realizar. Procurar um conhecimento. Só que aí ele tem que tomar cuidado para não entrar, que nunca vai ter o conhecimento necessário. Mas ele tem que aí ele entra na segunda etapa. Então, eu preciso adquirir o conhecimento. Entra num curso. Faça um curso. Nós temos milhões de cursos. Esses dias a irmã Iracildes mandou uma mensagem para mim. Bispo, olha o curso que eu comprei por R$1. Tem milhões de cursos hoje. Nós vivemos num país que as pessoas não gostam de investir em estudo, não gostam de ler livro, não gostam de estudar, não gostam de fazer um curso, acham é caro demais. A gente vê quando a gente vai fazer um evento na igreja, tem que pagar. Gente, a maioria das coisas que a gente faz na igreja, os cultos, é tudo de graça. Agora, às vezes tem que fazer um congresso, e às vezes vai fora do orçamento da igreja. Não tem como, a gente tem que ter uma inscriçãozinha básica para pagar as despesas. E às vezes a pessoa, vou pagar para ir na igreja? Eu vou pagar para... Não, gente, ninguém paga para ir para a igreja, nem para ir para o céu. O céu é de graça, a igreja é de graça. Mas conhecimento, o conhecimento, ele custa. Ele custa alguma coisa. Você que está aqui conosco, você está pagando. Você está pagando o teu tempo, você está... Pagando sua internet. Sua internet. Não existe. Aí a pessoa tem que investir em conhecimento. Procrastinador, ele tem dificuldade porque ele não tem conhecimento. Procrastinador, ele tem dificuldade porque ele olha um gigante inteiro e aí ele fala, ele não sabe por onde começar. Né? O problema é tão grande que ele vai deixando para depois. Né? Então ele tem que fatiar isso. Fatia o seu sonho em pequenos objetivos, em pequenas metas, mês a mês, semana a semana, dia a dia, o que eu faço hoje? E comece a fazer as coisas que você consegue fazer. Às vezes a tua casa está toda bagunçada. Edmilson, minha casa está toda bagunçada, não sei o que eu faço. Eu falo, o que você pode começar a fazer? Eu posso começar pela cozinha. Então vai lá, arruma a cozinha. Vai aos poucos, coloca um vasinho de flor e todas as vezes olha para aquela flor bonita, aquela cozinha bem arrumada. Você vai te motivar. Aí vai para a sala, foi para a sala, vai para o corredor, foi para o corredor, vai para o quarto, foi para o quarto, arrumou o quarto, aí vai para o guarda-roupa, foi para o guarda-roupa, vai para as gavetas. E aí você vai aos poucos organizando sua vida. Fatiou ela. O procrastinador, ele tem dificuldade porque ele olha o problema como um todo. Ele não consegue. E aí, se ele fatiar isso, vai ajudar muito você. É interessante, esses dias eu tive que organizar uma documentação e tinha que fazer um relato, enfim, montar um parecer. E aí eu ficava assim, depois eu faço, porque eu ficava pensando nesse problema todo, né? E eu já sabendo o que eu tinha que fazer, mas depois eu faço, porque eu ficava olhando todo. Aí eu falei, não, então eu vou fatiar isso. Aí eu comecei a organizar um documento, organizar outro, aí fui organizando por etapa. Aí depois que eu reuni tudo, aí eu sentei
para fazer o fechamento. E realmente, assim, não era um bicho de 7 cabeças. Mas você já venceu a procrastinação? Coloca aí como que você venceu. Quando eu pensava, eu falava, deixa para depois, né? Conta para nós o seu segredo aí. E assim, é um cuidado que a gente tem que tomar, porque é interessante que até tem um estudo que fala que o cérebro humano, ele se rende àquilo que é de médio e longo prazo, que vai demandar mais tempo, mais na sua agenda, organização, disciplina, porque o cérebro ele quer recompensa imediata. Então, depois eu faço isso porque vai demandar mais tempo, o resultado vai demorar para vir. Então, cuida bastante disso, até nessa questão do teu pensamento mesmo, né? Por isso que quem Vou dar outra dica aqui para vocês. Isso daí é importante que a André falou, essa compensação do cérebro. Aí tem um trem aí do cérebro. Esse cérebro nosso aqui, ele ajuda a gente bastante, mas tem as suas armadilhas. Uma coisa importantíssima. O procrastinador, você pode ajuda muito você quando você... Tem uma piada. Eu lembrei de uma piada. Mas depois vamos ver se... não sei se dá pra contar aqui não. Mas vamos lá. Você, quando é procrastinador, você tem que você tem que pagar pra alguém cobrar você. Aí tem duas ferramentas. Primeiro, quando você coloca dinheiro no negócio. Se você fizer um curso, se você pagar um curso de R$30, quando você tiver um problema, falta de tempo, aconteceu uma situação, você vai fazer esse curso? Você vai ficar lá, não, deixa para depois eu faço. E aí, vai procrastinando. Agora, se você pagar num curso R$5.000, gente, você pode ter um monte de problema, você pode ter um monte de situação, fala assim, eu paguei muito caro nisso daqui e eu tenho que fazer esse trem aqui. Tudo que você investe, você se obriga a fazer. Então é uma outra chave. É verdade. Deixa eu só finalizar aqui. Diz que tem um turco, você sabe que turco, né, tem uma fama de mão fechada, né? E ele estava no banheiro e caiu uma nota de R$5 lá no meio dos dejetos lá, né? E aí ele falou, não vou pegar esse daí 5 não, mas R$5 vou perder. Ele pegou, jogou uma nota de 100 e foi lá, agora eu pego. Aí agora eu vou pegar. 100, né? 100, 5 até que eu perco. Mas 100 eu não vou perder não. Aí tem que pegar, pegou aquilo lá, misericórdia. Mas a vida é assim, se ali não está envolvido algo que você acha precioso, você não vai fazer, né? Então, essas são chaves. E por que às vezes a gente tem que pagar um personal para andar com a gente? Porque você tem que ter alguém que bata na tua porta da tua casa e fala, vamos levanta essa bunda da cadeira e vamos lá para academia. Tira esse pé do chão. Você pode. E você precisa pagar alguém para cobrar você. Por isso você paga, às vezes, um coach. Você paga um personal. Você paga alguém para... Uma pessoa que investe em fundos, ele faz um consórcio, ele paga para alguém cobrar ele todo mês para ele guardar dinheiro. É isso que a gente faz. A pessoa não consegue. Ela não consegue guardar se alguém... Ela precisa de alguém cobrar ela. E eu vou cobrar você. Você vai vir aqui no nosso Café Conexão e Crescimento e eu vou cobrar você. Você precisa de alguém. Peça para tua. E uma das coisas que ajuda a gente a tirar o pezinho do chão é quando você começa a falar dos seus sonhos. Você fala, eu tenho um sonho de comprar um carro novo. E aí você espalha para todo mundo. Sabe o que você fez? Você criou uma nuvem de testemunha que vai cobrar você. A hora que você vê essa pessoa, você vai sentir vergonha na cara e vai falar assim, eu tenho que me obrigar. Eu tenho que fazer isso daqui. Eu falei que eu ia fazer isso, agora eu vou ter que fazer. Eu falei que eu ia ter que fazer. Não, a gente quando pagava aluguel na igreja, eu falava assim, nós vamos ter o nosso tempo próprio. E eu falava, meu Deus, agora nós temos que ter o nosso tempo próprio. Meu Deus, agora a gente vai ter que... E aí isso me cobrava. Tira a procrastinação. Falar dos sonhos para os outros. Falar dos sonhos. Tem uma coisa importante, que isso vai te fazer, você se sente cobrado. Não?
Deixa eu só compartilhar aqui. O Lilico tá, né, pedindo pra gente definir o procrastinador. O procrastinador é a pessoa que adia, Tá. deixa para depois aquilo que precisa ser feito hoje, que não só precisa, mas pode ser feito. Bem colocado, Lilico. Tá? Desculpa, a gente foi atropelando aqui. Então, o procrastinador é a pessoa que adia, deixa para depois o que ele precisa fazer hoje, né? O Diego tá falando aqui, né? Você precisa bater em você mesmo. Só que o que acontece? A gente precisa realmente, vamos dizer assim, ser mais exigente com a gente. Só que às vezes a gente é muito mole com a gente. Então, por isso que é importante ter alguém. É que nem você, né, Diego? Você está fazendo todo um acompanhamento dentro do Metamorfose com uma psicóloga, que é alguém que está batendo em você. Tá batendo, tá cobrando. E você precisa se envolver, colocar gente do teu lado que vai te cobrar. Você precisa gostar de cobrança. Uma das coisas que as pessoas são procrastinadoras é a distração. E a gente vai finalizar com isso. A pessoa se distrai. E hoje, o que mais tem é distração. Distração. Gente, a internet está cheia de distração. É isso aí. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que rouba você o tempo, tem que, né? Focar. O teu cérebro, é interessante como o cérebro do ser humano trabalha. É interessante. Tudo, isso é ciência, querido. As pessoas que têm sucesso, eles são pessoas com foco numa coisa só. Ele coloca toda a energia. Ele faz milhares de coisas na mesma direção. Na mesma direção. O nosso foco, o meu e da Andréa, é trazer o reino de Deus na vida das pessoas. E nós fazemos muitas coisas, mas na mesma direção. Qual é o nosso objetivo no Café Conexão e Crescimento? Fazer o reino de Deus entrar dentro de você. Isso, na prática, é levar você a ter sucesso através dos princípios bíblicos. É levar você a atingir os seus objetivos através da cultura do reino de Deus. Nós estamos no mesmo objetivo. Sempre. E tudo que nós fazemos está focado numa coisa. As pessoas, às vezes, elas não têm sucesso porque elas não têm um foco. Elas não têm foco. E o cérebro, ele não consegue fazer um monte de coisa em várias direções. Quando existe uma coisa interessante, amor, existe dois tipos de pessoa. Uma pessoa focada. E uma pessoa que sai um pouco fora do foco, ele enxerga o todo. Normalmente, quem é criativo, ele não é focado. Uma pessoa criativa, ele não tem foco, ele tem uma visão mais aberta, a mais aberta das coisas. O focado não, ele tem ali, ó. E você na vida tem momentos que você precisa ser focado e tem momentos que você precisa ter visão aberta. É verdade. Né? Então aí para você vencer as distrações, você tem que ter foco. Vamos finalizar. Bom dia, Marli Bertola, né? Você está aí conosco. Que Deus abençoe dia, a sua vida, viu? Queridos, nós estamos encerrando esse momento muito maravilhoso aí com vocês. Obrigada por esse tempo. E como sempre, né? Nós não podemos deixar de dar oportunidade a você que talvez ainda não fez, de receber Jesus na sua vida. Você é uma pessoa de fé, uma pessoa batalhadora, e é necessário crer sim, mas é também necessário convidar Jesus para entrar, porque ainda que creiamos nele, ele precisa ser convidado a fazer parte da nossa vida diária. Então eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te convido a entrar em minha vida, em meu coração. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que eu preciso de ti na minha vida diária, para que eu possa viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos convidar a estar conosco em um dos nossos cultos. Hoje nós temos o culto da fé às 19h30. Amanhã nós teremos, né, o nosso culto Quebra de Maldições e Libertação. Lembrando que amanhã nós temos para toda a liderança nosso treinamento. Treinamento, né? Tem que treinar. E eu já quero deixar aqui para a mulherada já um convite prévio, tá? Dia 15 de novembro. O maior
Congresso de Mulheres da Serra Gaúcha. Ah, que momento maravilhoso. Ó, mulheres, reservem essa data. Dia 15 de novembro, é feriado, é uma terça-feira, das 9 da manhã até 1 hora e meia no máximo. Reserve esse tempo para estar conosco no nosso Congresso de Mulheres, com o tema Mulheres que Constroem. É um tempo nosso. Vai construir, vai receber chaves preciosas para você construir os sonhos, construir a família que você deseja, construir os negócios que você deseja. Você não pode perder por nada este momento. Então reserve esse tempo, porque nós vamos ali estar juntos recebendo sim algumas palavras, palestras, vamos ter um tempo de estarmos juntos ali num coffee para a gente conversar, vamos ter vários momentos especiais. Então reserve esse dia, reserve esse horário. E nós temos sim uma inscrição para custearmos só o evento. Eu tenho certeza que o investimento Qual o valor? R$30. É de graça. É de graça pelo que nós recebemos. R$30 você não compra nem mais X hoje, viu, gente? X. Então, assim, ó, reserve esse momento, fale com uma das nossas líderes, dos nossos líderes, faça sua inscrição, porque vai ser maravilhoso, né? São vagas limitadas, e eu tenho certeza que vai agregar muito. Que dia que vai ser? Dia 15 de novembro, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Na Sara Nossa Terra, ali na João Nichelle, 1935. Eu quero ver você. Você tem o direito e o dever e a responsabilidade de investir na sua vida e ser a mulher que Deus quer que você seja. Uma mulher empreendedora, uma mulher vencedora, uma mulher que se supera, uma mulher que constrói, que não é perfeita. Graças a Deus, quantas mulheres podem dizer, eu sou humana, mas que se desafia a viver o novo de Deus, né? Então, reserve essa data na sua agenda, venha participar conosco. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse momento. Obrigada a você que é um parceiro na obra de Deus, que tem nos ajudado a levar o Evangelho. Gratidão, que Deus muito obrigado mesmo, em nome querido. de Jesus, obrigada por esse beijo tempo. No coração. Novembro vai ser o melhor mês da sua vida. Amém. Vá para o melhor mês da sua vida. Não tenha medo, nós estamos vivendo um tempo de tantas interrogações no nosso país. Mas eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. As trevas podem cobrir a terra, mas na sua casa haverá luz. E essa luz vai ser divina. Não ande ansioso ou preocupado pelo que está acontecendo no nosso país. Confie em Deus. Amém. Confie em Deus. Faça o que você precisa fazer. Que Deus está no controle. Eu estou vendo muita gente ansiosa, preocupada. Tem empresários que nos procuram, falam, bispo, não sei o que eu vou fazer, o que está acontecendo no nosso país. Querido, faça o que você tem que fazer. Amém. Ore pelo país. Deus está no controle da nossa nação. Amém. No nome de Jesus, tá? Então não ande ansioso, confie em Deus. Deus está no trono do nosso país. Deus está no governo de tudo. Amém. O nosso governo, ele não é humano. O nosso governo é um governo celestial. Amém. O mundo pode estar em trevas, mas na nossa casa haverá luz, amém, haverá bênção, alimento, recursos, sempre. Deus nunca vai deixar você. Amém. Tá bom? E pega na nossa mão aqui, pega na minha mão. Amém. Pega na nossa mão aqui. Jesus. Eu não vou te deixar. Amém. Nós não vamos te deixar. Amém. Até que Deus cumpra tudo o que Ele prometeu para você. Amém. Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima.